Pior, o governo não só gasta muito, como gasta mal. Porque além de gastar muito, quando você olha em relação às fontes de financiamento do setor público, quer dizer, a prova que ele gasta muito é que ele foi tentar emitir com endividamento externo, ainda no final do governo militar, no período Geisel, e teve um endividamento externo em bola de neve, e o Simons até criou a expressão que a inflação aleja, mas o câmbio mata. Uma crise cambial pode matar um país. Por quê? Porque o Brasil estava com muita dívida externa. Aí logo depois tem a redemocratização, eles começam a financiar com emissão de moeda. Aí nós vamos para a hiperinflação, 2 vezes. Fomos em 89, 90, ela chega a 5.000%, puxamos ela um pouquinho para baixo e ela volta de novo em 93, 94, ela volta para 2.000% outra vez. Então, porque nós estávamos financiando o déficit já com emissão de moeda, descontroladamente. Aí finalmente aprendemos a mexer com o Banco Central, temos agora um Banco Central que sabe controlar a inflação, mas o endividamento em bola de neve continua. Então o endividamento, a dívida pública como percentagem do PIB já está chegando a 75%. Em mais 2, 3 anos pode chegar a 100% do PIB. Estamos no endividamento em bola de neve. Então, claramente, o governo gasta muito em relação às fontes de financiamento. Ele não tem mais como financiar esse nível de gasto. Aí, quando você abre a caixa preta e olha lá dentro em que eles estão gastando muito, aí você toma um susto, porque não só gasta muito, como gasta muito mal. Então, uma boa parte disso vai embora em pagamento de juros da dívida. Quer dizer, o governo virou uma máquina de taxar para pagar, virou o paraíso dos rentistas, o inferno dos empreendedores. Em vez de trabalhar, vamos viver de juros, vamos viver todo mundo de juros agora. O que é um absurdo. E nós fomos levados a essa situação por políticas macroeconômicas incompetentes. Foram 2, 3, 4 décadas de políticas econômicas de baixa qualidade. O país não foi por uma hiperinflação por acidente. O país não foi por um endividamento interno em bola de neve por acidente. Tudo isso, na verdade, foi a nossa incapacidade de fazer essa transformação. Quando houve o fechamento político, os recursos foram centralizados lá em cima, recursos, poderes, tudo lá em cima. Quando nós fizemos a nossa glasnost, a nossa abertura política, e não fizemos a abertura econômica, a perestroika, nós tivemos o mesmo destino da Rússia. Os 2 países foram para a hiperinflação, os 2 países tiveram moratória, um teve moratória externa, outro moratória interna, os 2 países continuaram com os poderes muito concentrados. O Lula teve tanto poder quanto o Putin. A diferença é que o Putin fez armamento e o Lula mandou fazer um estádio de futebol para o time que ele gosta, né? Mas é um absurdo total. O presidente da República pode ajudar 3 ou 4 países bolivarianos que ele gostaria de ajudar, bilhões distribuídos aí para socialistas atrasados na América Latina ou na África, manda fazer um estádio de futebol para o time dele, a empreiteira que estava fazendo o estádio de futebol para o time dele, ou o Porto, para o país socialista de preferência dele, ao mesmo tempo quem estava financiando, tudo isso está aparecendo na Lava Jato agora, quem estava financiando, recebendo recursos da Petrobras, fazendo obras da Petrobras e ao mesmo tempo financiando campanhas políticas de amigos políticos, né, de criaturas do pântano, queriam se eleger com recursos públicos roubados. Então isso é uma degeneração completa do sistema democrático. E agora, esse é o lado ruim, ver o Estado gastando muito, gastando mal, principalmente com a própria máquina. O Estado virou um fim em si, é o princípio evolucionário, um princípio de biologia evolucionária, que é o princípio de Gauss, que é a guerra de extermínio entre espécies semelhantes por um mesmo nicho ecológico. Então todos os países são de esquerda, mas fica uma disputa de PT com PSDB, PT com PSDB, de vez em quando apoiado pelo PMDB ou pelo PFL, mas é PT com PSDB. Nós ficamos assistindo a uma farsa, aparentemente uma disputa política. Não é uma disputa política, são animais semelhantes, estão fazendo as mesmas práticas políticas. O PT fez em doses maiores o que já era praticado. E é um absurdo isso, que é o uso da máquina pública para propósitos que não são os propósitos republicanos. O Estado existe por outras razões, não é para automanutenção. Quando você vai ver lá, as principais despesas públicas são de pagamento de dívida do sistema público, juros da dívida pública.
Aí a outra despesa é o funcionalismo público. Aí a terceira grande despesa é a aposentadoria do funcionalismo público. Pô, então houve uma inversão total de valores no Brasil. No Brasil, o povo é que serve o Estado. Em vez do Estado servir ao povo, é o contrário. Houve uma revolução, uma tentativa de revolução, na Inconfidência Mineira. Os brasileiros se rebelaram contra o domínio português, em nome da independência, exatamente na mesma época em que houve a Revolução americana, em 76, houve a francesa, em 89, estava o nosso Tiradentes aqui também, logo depois, fazendo a tentativa de libertação do Brasil, porque os impostos chegaram a 20% do PIB. Era o quinto dos infernos, um quinto, quer dizer, 20%. Era o quinto dos infernos. Então, tentando libertar o povo brasileiro desse jugo dos impostos excessivos. E aí o Brasil declara a independência e agora é o contrário, os impostos chegam a quase 40% do PIB, para nós assistimos uma roubalheira, uma degeneração da democracia e ao mesmo tempo a economia estagnada. O Brasil é o país que no século passado, durante 3/4 do século passado, 75 anos, foi a economia que mais cresceu no mundo, 7,4%. Um país de crescimento extraordinário. E de repente o Brasil vai derrapando, vai descendo e hoje parou, está praticamente estagnado, crescendo pouco e totalmente corrompido. E com gasto, um governo gasta muito, gasta mal, gasta consigo. Gasta com os próprios funcionários, gasta com as aposentadorias, 2 milhões de funcionários públicos, gasta com juros de dívida para carregar essa corte. Então o Brasil precisa de mais Brasil e menos Brasília. Tem que encolher a corte, tem que centralizar o recurso, mandar isso para baixo. Então é nesse sentido que eu digo que esse crescimento ininterrupto dos gastos públicos como percentagem do PIB, que na verdade são as digitais de um processo de abertura política que não foi acompanhado da abertura econômica. Se você abre politicamente, você tem que também fazer a abertura econômica, de centralizar os poderes, de centralizar os recursos, desestatizar a economia. Isso, na verdade, é uma transformação do aparelho de Estado. O Estado foi formatado, foi moldado para fazer infraestrutura. Os militares investiram em capital físico, máquinas, equipamentos, Telebrás, Eletrobras, Siderbras, Portobras, Nuclebras, Eletrobras. Então, foram investimentos pesados em infraestrutura. O setor privado não teria feito Itaipu, por exemplo, que foi um bom investimento, mas também não teria feito o programa nuclear, que até hoje foi um desperdício. Também não teria feito a ferrovia do aço, a Transamazônica, que foram um desperdício. Então, um sistema politicamente aberto, quando nós redemocratizamos, ele tem legítimas aspirações sociais. Ele começa a pedir recursos para a educação, para a saúde, para o capital humano. Então, se houve um investimento forte em capital físico durante o regime militar, a redemocratização pedia agora recursos para capital humano. Vamos fazer educação, saúde, segurança pública, saneamento. Ora, na hora que essas camadas de gastos extras são criados, você precisa transformar o Estado. Você precisa sair daquelas funções de infraestrutura que já estão efetivadas para você poder remanobrar o Estado agora na direção dessa democracia emergente. Se você não fizer isso, o cobertor é curto. Se você puxa ele para cá e não recolheu do lado de lá, ele rasga, que é o que aconteceu com o Brasil. Se você joga novas camadas de gastos públicos, totalmente legítimas, saúde, educação, saneamento, estamos começando a investir no capital humano brasileiro, no brasileiro, no cidadão brasileiro. Para fazer isso, você tem que cortar o subsídio para os industriais, você tem que cortar os privilégios do funcionalismo público, você tem que desestatizar, vender. Vai ver onde é que foi a corrupção. Correios, empresa pública. Era lá que uma aliança estava sendo comprada, conforme revelação do Roberto Jefferson, na época, acusando o governo do PT, acusando Lula e Zé Disseu de terem usado Correios para fazer a compra de apoio parlamentar. É uma empresa pública. Aí onde é que foi o escândalo lá foi o escândalo do Mensalão. Aí logo depois tem o escândalo do Petrolão. Aí já é o quê? É a Petrobras, é outra empresa pública. Aí depois tem as acusações que o Eduardo Cunha estaria lá preso porque houve muita influência, aí no caso agora do PMDB, que estaria nos fundos de pensão.
que ao mesmo tempo estaria também na Caixa Econômica Federal, com influência sobre influência política, liberação de recursos, exatamente para essas empresas que depois financiavam as campanhas políticas, são empresas estatais. Então, uma roubalheira enorme dentro das empresas estatais, um desvio completo de recursos, em vez dos recursos estarem próximos da população, estão sendo capturados para interesses ilegítimos. O interesse legítimo é educação, saúde. Não é uma burocracia que se perpetua no poder. Ou o princípio de Gauss, os partidos políticos ficam brigando em guerra de extermínio lá para ver quem rouba mais. Enquanto isso, o Brasil se degenera. A democracia é degenerada e corrompida. E agora nós estamos assistindo